Olá, pessoal. Muito boa noite. Para quem está chegando aí agora, aguardando os comentários de vocês. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos bem nessa noite linda, maravilhosa. Que estejam todos em paz. Que tenham passado um excelente final de semana. Aguardando os comentários de vocês por aqui. Quem está conosco por aqui, muito boa noite. Oi, gente. Tudo bem? Oi, Thales, boa noite. Estamos aqui ao vivo já. Tá me ouvindo? A Michele, não estou te ouvindo. Agora Boa sim, vocês noite. estão me ouvindo? Sim, boa noite, Michele. Tudo bom? Vamos nós aqui começar a nossa noite. Boa noite, Michele. Tudo bem? Marisônia Mota. Oi, Clóvis. Seja muito bem-vindo. Oi, Thelma, Beth. Oi, gente, sejam bem-vindos à nossa noite maravilhosa aqui. Edna, Ana Cláudia, Viviane, Rogério, boa noite. Ivete. Oi, Cleusa. Oi, Cláudia, tudo bom com você? Isabel, Bernadette, o pessoal já está chegando aqui, encontrando com a gente. Thales, seu domingo foi bom? Espero que tenha sido ótimo. Meu domingo foi ótimo. Fui na Muito sogra, bom. bater aquele almoço de domingo. Foi muito gostoso. Opa, muito bom. Ontem fui Oi, visitar o Claudio papai. Mir. Oh, coisa boa. Depois de umas boas férias, né? Tá com saudade do pessoal. Ah, gostoso. Claudio Mir, que bom ver você por aqui. Tudo bom aí? Elka, Reinaldo. Oh, que gostoso. Todo mundo por aqui já. Já estamos aquecendo aqui os motores espirituais para a gente começar nosso trabalho dessa noite. Oi, Carla, boa noite. Tudo bom? Gente, como é que vocês estão? Como é que passaram esse final de semana? Meio frio, meio quente. Que no fim das contas estava bem gostoso. Deu para aproveitar de dia, né? Deu para aquecer um pouquinho, né? Apesar de que de manhã estava bem frião, né? Oi, Elka. Ah, com certeza o Thales daqui a pouco vai fazer uma vibração bem boa. Ai, Claudio Mir, que maravilha. Temos bastante trabalho. Coisa boa. Gostoso o retorno, né? A gente poder fazer nossa parte aí, a gente se sente muito bem, né? Oi, Luciana. Tá boa? Passou bem o final de semana? Espero que sim. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Espero que vocês tenham descansado, porque amanhã nós temos uma semana recomeçando, né? A gente fica tentando descansar um pouco, pensando na segunda-feira, né? No domingo, né? Domingo à noite. Oi, Cida, boa noite, tá boa? Já voltou de férias ou ainda tá? Tá na boa também? Oh, gostoso. Oi, Sil, boa noite. Você, o Luiz. Estão bem todos por aí? Todos tranquilos? Caminhando aí para mais uma semana aí de bastante luz, bastante paz, bastante amor. Ah, sim, só dia 31, né, Cida? Mas viajou um pouquinho, né? Passeou, viu coisas novas. O pessoal aproveita agora, né? Férias escolares. Professores estão maravilhados nessa época. Os pais é que estão enlouquecidos, por contrário, né? Né, Thales? O que fazer com as crianças em casa? Ah, mas eu fui passear com as crianças e eu ainda tô de férias. Tem mais uma semana de férias. Ah, então, deu pra aproveitar Amanhã eu trabalho eles. só de segunda-feira. Ai, coisa boa. Oi, Daiane, boa noite. Ah, é bom viajar. Nossa, a gente tem que
Tem que aproveitar, não é o meu caso no momento, porque eu não estou de férias, mas grande parte das pessoas que têm filhos pequenos tira férias nessa época também, né? Ai, ai, vamos lá então, minha gente. Vamos começar? Já são 20 horas e 6 minutos aí. Ai, que bom, Sil, que tá tudo bem. Graças a Deus, a gente tem que abençoar. Ai, Reinaldo, a poturmona aí, Thales, todo pra você aí, fazer uma boa vibração, bem gostosa. Para essa turma tá bem amparada, com certeza, né? Bom, vamos lá, gente. O nosso tema de hoje é a marcha. E o tema que eu escolhi para a gente estar fazendo uma reflexão aí de início, então dá mais um tempinho as pessoas estarem chegando também, né? Olha lá, a Viviane já tá falando que tá com saudade das crianças. Ah, Viviane, aproveita para descansar, porque de agosto a dezembro é outra pegada, né? Tá bom, Elka, mas o Thales vai fazer essa vibração bem legal aí. Oi, Rosana, boa noite, seja bem-vinda, tudo bom? Bom, vamos lá, chama-se Na Escola da Vida. Não se atemorize com as lições da escola da vida. A cartilha do sofrimento e da desilusão muitas vezes é nota alta no boletim do tempo. Se você quer ensinar, não se esqueça que quem mais ensina é quem mais estuda. A tolerância não é licor para demonstrar gentileza, é sabedoria para exemplificar com os menos comprometidos. Se você caiu em determinado momento, reconstrua a visão própria e siga adiante, reconhecendo que a resistência não é construção de palavras, mas condição que lhe sustenta na fé que você mesmo abraçou. Estude sempre, porque em cada lição encontrará você motivos novos de aprendizado a cada dia. Se você dispõe de tempo vasto para analisar e criticar o trabalho dos outros, nada te impede de matricular-se num curso ou faculdade que lhe capacite o tempo a serviço do bem. O otimismo não é cama convidativa para repouso, é força represada para os desafios da batalha. Persista no estudo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Persista no estudo que aplica a ciência na condução da fé e, com certeza, alcançará mais fé na ciência de viver. Em qualquer questão de estudo, reconheça que a matéria mais difícil é aquela que no momento você mais necessita empenhar-se para encontrar a reverência da vida. E assim, gente, vamos elevando nossos pensamentos a Deus e a Jesus, relaxando nossos corpos físicos, fazendo uma boa respiração, acalmando nossas mentes, para iniciarmos esse evangelho em nossos lares, esse momento de oração em que todos nós, num só coração, pedimos autorização ao Mestre Jesus, ao plano espiritual, para iniciar esse singelo evangelho. Que nós tenhamos gratidão por tudo aquilo que temos e recebemos, por nossos lares, nosso alimento, nossas vestes, nossa cama, nossas cobertas, nosso chuveiro quente, por tudo aquilo que temos, nossos parentes, nossos trabalhos, que possamos agradecer ao Mestre Jesus e ao plano espiritual por toda a proteção, todo o amparo e toda a intuição que nos dão em tempo integral. Que possamos agradecer pela oportunidade de estarmos vivos nesta encarnação, neste momento, com as pessoas que fazem parte da nossa convivência. Que possamos agradecer pela vida e pela oportunidade do crescimento e pela oportunidade de aprendermos com nossas falhas, com nossas limitações, que possamos aprender com a convivência do outro e que possamos estar fortalecidos para que a cada dia possamos alcançar novos degraus na reforma íntima e que nesse momento, nessa intensidade, imersos totalmente na luz do Mestre Jesus, que possamos então iniciar esse evangelho com muita luz, com muita paz, com muito amor e com muita reverência ao caminho que o Mestre nos ensinou. Que Deus Pai nos abençoe e nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Boa noite para quem chegou agora. O Reinaldo está pedindo aí para não esquecer os seus likes, isso é muito bom.
e que possamos assim começar. Então eu vou deixar o Thales aqui juntinho com o Mestre Jesus, com a inspiração dos dois, para poder prosseguir nesse trabalho de agora, tá bom? Thales, até já. Muito obrigada. E vou pedir licença para o Mestre Jesus também. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer a nossa reflexão da noite com bastante amor, né? Aqui o nosso tema, onde ele vai falar sobre a marcha, ele está falando em caminho, né? Ele está falando para onde nós vamos. Oi, Alessandra, boa noite para quem chegou depois. Se é que eu esqueci de dar boa noite para alguém, mas sintam-se abraçados e acolhidos para quem está chegando agora. E pensar nesse caminho, né? Que caminho é esse, ou que marcha é essa que quando a gente vai falar em Jesus, que caminho que a gente fala em trilhar, né? Qual foi o caminho que o Mestre Jesus nos mostrou, né? Como caminho de luz e para onde nós podemos estar indo. Então, quando a gente pensa, né, na nossa vida e na nossa história, a gente pensa em caminhos, né? Quais são as nossas opções, por onde nós podemos circular, quais seriam os nossos melhores objetivos. Isso causa muita confusão, né, na cabeça das pessoas de forma geral, principalmente quando a gente é muito jovem. Oi, Meire, boa noite, tudo bom? Principalmente, seja bem-vindo quem está chegando agora. Que caminho é esse que a gente escolheu, né? Para onde a gente vai? E quando a gente é muito jovem, é sempre muito conflituoso escolher caminhos, né? Parece que a gente tem um monte de possibilidades e nenhuma nos satisfaz, porque a gente também não sabe o que faz gosto para nós, né? E Jesus, ele nos trouxe assim com muita propriedade, vamos dizer, naquele momento da vinda dele por aqui, qual caminho trilhar, né? Qual marcha fazer e para onde. Então sempre o retorno dele, dentro deste caminho que ele trouxe para nós, sempre foi um caminho de amor, né? De tolerância, de busca, de fazer o bem ao outro, da caridade. Oi, Clara, boa noite, seja bem-vinda. Um caminho de caridade, um caminho de um contexto de luz, né? E nós aqui encarnados, de certa forma, a gente sempre pensa num caminho muito ligado à materialidade, né? Então, o jovem ele já começa, desde pequeno, a gente já começa a perguntar o que você vai ser quando crescer, o que você vai gostar de estudar, né? Que caminho, que quando o jovem vai crescendo, a gente vai tentando olhar para ele e tentar descobrir o que efetivamente vai ser a escolha dele nesse momento. E é muito interessante a gente observando isso, porque muitas vezes a gente chega no mundo adulto e aí, né, passou a adolescência, onde é momentos de vários caminhos e nenhum ao mesmo tempo, porque as emoções são muito divergentes, né, de uma realidade muitas vezes. Tem aqueles jovens que são mais, né, centrados, tem aqueles que são muito idealistas, né? E os adultos ficam prestando atenção nisso. E aí, quando a gente chega no mundo adulto, o primeiro questionamento é o que eu vou estudar, né? Então, o que efetivamente a gente gosta de fazer? E aí escolhe-se uma faculdade num tão curto espaço de tempo que nem se sabe se aquele caminho é o ideal, né? Às vezes o jovem entra numa coisa, ele não gosta, sai, tranca a matrícula, vai e volta de novo. Isso faz parte do crescimento, né? E quando acaba essa formação, aí começa, bom, trabalho, que trabalho que eu vou escolher, onde eu vou jogar o meu currículo, Então, veja bem que as marchas, né, quer dizer, os caminhos que a gente acaba decidindo, são caminhos muito ligados à materialidade, né? E hoje eu tenho uma pergunta assim, bastante importante, né? Quando se trata do caminho material, a gente tem muitas, né? Muitas buscas, muitas inquietudes, muitas possibilidades. E quando se trata do caminho espiritual, né? Que é essa marcha, né? Verdadeira marcha que a gente vai empreender na nossa história. Que caminho é esse? Para onde ele nos leva, né? Tudo bem que todos os caminhos de alguma forma levam a Deus, seja de que forma for, né? A gente entende um pouco disso, mas que Deus é esse, né? Como é que a gente se coloca à disposição desse olhar, né? E como que a gente vai escolher trilhar esse caminho? Será que a gente vai decidir por olhar qual que é o nosso melhor papel, né? Dentro desse caminho da espiritualidade? Porque no caminho material a gente erra, volta, faz de novo, pega aqui, vai ali, que a gente está sempre
tentando mudar para melhorar, se vai dar mais dinheiro, se vai dar menos dinheiro, se trouxe satisfação pessoal. E no caminho espiritual, né, gente? Qual que é essa opção que a gente faz? Qual que é essa escolha? Qual faculdade a gente trilha para pensar nesse percurso espiritual? Porque se a gente for pensar no caminho que Jesus nos ofereceu, não é um caminho fácil. É fácil, por um lado, porque é só compaixão, caridade, perdão, não fazer ao outro que não gostaria que fizesse para nós, o caminho da reforma íntima. Gente, existe coisa mais difícil do que essa? Existe coisa mais difícil do que a gente se colocar à disposição deste aprendizado, deste caminho? A gente fala, não, a gente lê tanto, a gente vê tanto que é muito fácil seguir porque a gente já tem as placas indicativas para onde a gente deve ir. Gente, as placas não querem dizer nada. As indicações são as lições diárias que a gente recebe sobre a prática, né, do amor, da caridade, do perdão. Nós somos provados o tempo inteiro sobre isso. Então, pensando na vida material ou numa vida de aprendizado formal, faculdade, escola, se a gente não cumpre o papel, a gente repete de ano, faz de novo, e repete, faz. Mas quando se trata de vida, né, espiritual, de encarnação, a gente está falando em perdas de encarnação, né? A gente está falando em oportunidade que nós tivemos aí em 50, 60, 70, 80, 90 anos aí, de aprender alguma coisa que a gente não aprendeu. Então, escolher um caminho ou escolher um objetivo, eu penso, e aí eu, Lúcia, penso que é muito difícil de acertar no primeiro momento, né? Porque a gente tem tantas ofertas, né? A gente tem tantas ilusões sobre tanta coisa, né? Muito na juventude a gente tem, né, milhares de possibilidades e não consegue entrar em nenhuma porque a gente não quer compromisso, né? Boa noite, Leda, seja bem-vinda. A gente não quer compromisso, né? E muito jovenzinho também, a gente entende que se comprometer tem uma disciplina que talvez nós não tenhamos maturidade para ter. E, gente, a única coisa que nós aqui, aí falando das nossas escolhas hoje, que nós que estamos aqui, né? A única coisa que nós podemos pensar ao trilhar nesse caminho, apesar de tantas opções que a gente tem para trilhar esse caminho, né, dentro da retidão que ele é exigido, a gente só pode pensar em disciplina, disciplina e disciplina. E eu escuto a voz do mentor falando isso, né, assim, das pessoas que a gente trabalha junto lá no centro e que a gente aprende e discute e troca ideias, né. Boa noite, Renato, tudo bom? A disciplina, o que é disciplina, né? Quer dizer, hoje, quando é 7h30, era 7h30, eu estava aqui prestes, a postos para começar esse trabalho. Eu me preparei, eu estudei. Diariamente a gente faz o quê, né? A gente levanta de manhã, a gente tem um ritual pessoal. Qual que é a disciplina que a gente se impõe para fazer o dia dar certo? Boa noite, Andréia, seja bem-vinda. O quanto a gente se coloca à disposição dessa mudança interior, dessa reforma íntima, né? E a disciplina, o que significa, gente? A cada dia a gente conseguir seguir aqueles passos. Existe coisa mais difícil? Acho que não, né? Eu sei que meu dirigente vai falar, imagina, é tão simples, é só seguir. Pois é, e a nossa maturidade? E o nosso crescimento? E a nossa possibilidade de olhar para isso e dizer, bom, é isso que eu tenho que fazer. É disciplina, gente. É levantar, fazer a sua oração, é andar durante o dia e fazer as suas escolhas com pertinência, tanto física quanto espiritual. É seguir o caminho que nos é indicado todo o tempo. Nós temos uma vida que nos mostra o tempo todo quais são os caminhos a seguirmos. E temos as tentações de não seguirmos esse caminho também. Então, por exemplo, a gente tem o trabalho na quarta-feira. A gente sabe que é um dia que a gente tem que estar lá. Se a gente não se disciplinar, a gente não vai. Se a gente não criar a obrigação interna, porque ninguém obriga a gente a ir no centro, ninguém obriga ninguém a gente a estar aqui junto, ninguém obriga a fazer evangelho no lar. Quem nos obriga é a nossa disciplina. Para que eu preciso ter essa disciplina? Porque se eu não tiver disciplina, eu não consigo fazer. Se eu não criar uma rotina sobre as coisas, elas não dão certo. Porque a rotina é que faz com que eu crie essa energia de possibilidade, de crescimento, de reforma íntima, né? Esse parâmetro da reforma íntima para nós é muito importante, porque a cada dia a gente vai analisar aquilo que a gente fez durante o nosso dia. A cada dia a gente vai examinar os nossos propósitos.
Então, por que eu tenho que olhar para esse propósito? Porque esse propósito é o seu objetivo. Ah, mas eu nem sei qual que é o meu propósito. Então, comece a pensar, porque todos nós aqui temos o propósito de pelo menos voltar, né, para o plano espiritual melhor um pouco do que quando nós chegamos aqui, que era o nosso propósito de crescimento. Então, assim, gente, eu acho que é muito importante começar a pensar qual o caminho que a gente está decidindo, né? Qual o caminho que a gente quer trilhar. Por exemplo, às vezes o emprego, ele traz pra gente, na materialidade, uma coisa assim, a gente pode não ganhar tanto quanto gostaria ou acha que merece. A gente pode estudar um pouco mais para talvez ganhar um pouco mais e achar que está dentro daquilo que a gente merece. E a gente pode estar trabalhando numa coisa que não gosta, mas precisa. Mas como é que a gente planta um terreno fértil para ganhar o que a gente precisa e estar dentro daquilo que a gente precisa? Disciplina. Não tem outro jeito. Tem que estudar, tem que buscar ter um currículo melhor, isso no plano físico, né? Aqui no nosso plano material. Tem que preparar terreno para ser olhado dentro da nossa profissão com o respeito que a gente dá para essa profissão. Quer dizer, tudo que nos chega é para o nosso aprendizado. Só que se a gente fica o tempo inteiro reclamando, julgando, né, criticando o trabalho dos outros, não tendo espírito de equipe, não tendo a força de olhar para a nossa importância no processo, a gente não vai conseguir crescer dentro do ambiente material. Agora vocês imaginam no ambiente espiritual. Às vezes eu vou na casa espírita, no nosso caso aqui, nossa, puxa vida, né, não falou o que eu esperava, eu cheguei atrasado, né, acabei não ouvindo a palestra, acabei não recebendo as vibrações iniciais, que é essa gratidão que a gente tem no início do trabalho, não acalmei minha mente, cheguei no final só para receber o passe. Gente, tudo bem, a gente vai receber o passe e o cuidado, só que é bem diferente de quem está desde o começo, né? Quem recebeu todo o processo dessa egrégora de luz que é preparada antes dos evangelhos, né? Tanto eu aqui quando eu preparo, como com o Thales quando ele está junto, assim como quando cada um de nós aqui, né, que vai fazer a palestra se prepara e prepara o nosso ambiente, o nosso lar, a gente se prepara um pouco antes, a gente não chega em cima da hora, se chegar a gente consegue conciliar porque a gente tem um trabalho em equipe, se acontecer alguma coisa um cobre o outro. No nosso trabalho, como é que a gente prepara esse trabalho, né, lá no centro mesmo? A gente, no dia que a gente tem o trabalho lá na quarta-feira, a gente se prepara, a gente chega um pouquinho antes, a gente conversa um pouco com todo mundo, porque a gente vai se harmonizando com o ambiente, a gente entra no silêncio do processo, ou, né, conversa com alguém. Então, gente, tudo exige uma disciplina, é um caminho árduo a ser trilhado. Então, no nosso dia a dia, na vida da gente, se a gente não pensar nisso, o caminho se torna muito mais complexo, ele se torna mais cheio de buracos, né? De rochedos, de pedras no caminho, de obstáculos, né? Bom, mas nossa vida aqui é para ter obstáculos de alguma forma, porque é assim que a gente vai aprender. Mas será que a gente também não podia facilitar um pouco, né? Então, se eu sei que eu tenho que chegar no centro lá, sei lá, 8 horas, né? Ou aqui eu tenho que começar meu trabalho às 8, será que não é pertinente eu começar a olhar para isso? Ou sair da minha casa às 7 horas da noite, se eu tenho que ir na quarta-feira para lá? Ou se aqui eu tenho que fazer, eu me preparar para isso? Então, gente, isso são escolhas, né? Não são os outros que escolhem isso. É a gente que decide. É a gente que decide pelo caminho que vai nos levar ao nosso progresso. E aí, para que eu quero progresso? Porque, gente, a gente tá aqui para quê, afinal, né? Qual que é o nosso papel, né? Eu gosto muito quando o pessoal... A gente não tá aqui a passeio. A gente não tá aqui só para fazer uma vida e fazer paixões e trabalho, ganhar dinheiro, fazer casamento, ter um monte de filhos. A gente não está aqui para isso só. A gente está aqui para aprender a evoluir na nossa espiritualidade, a evoluir para a eternidade, para que a cada encarnação, além daquelas que a gente já teve, a gente volte com mais conteúdos para crescer. Porque a gente já tem certeza que se a gente souber que no plano espiritual a gente vai ter uma vida mais calma, mais tranquila, de trabalho, né, de propósitos, né, porque a gente não vai ficar tocando harpa no céu também, né, vamos esquecer esse negócio que tá bem fora daquilo que a gente vai ter lá do outro lado, mas que a gente possa chegar com um propósito, né, que no começo a gente vai sentir a mudança do desencarne, um monte de coisa, ok, mas qual a bagagem que a gente está levando? Que dinheiro que a gente vai estar levando? Qual vai ser a nossa moeda de troca na hora de chegar lá? Porque aí a gente vai chegar lá para conversar com os nossos mentores e aí
eles não vão nem precisar perguntar para nós, né? Quando a gente tiver tido o merecimento de já estar num lugar melhor, né? Vamos colocar assim. A pergunta é, bom, vamos fazer uma avaliação dessa sua vida, né? O que você fez lá, né? Ah, com certeza, Reinaldo. É por isso que eu acho que a gente já se prepara aqui para não estranhar muito quando for para lá, né? A gente já começa a trabalhar bastante aqui. Inclusive no voluntariado, né? Que é uma coisa bem bacana. Mas quando a gente senta lá para fazer um balanço da nossa história lá, quando a gente tiver condições para isso, né? Que a gente tiver feito o nosso aprendizado todo, a gente vai pensar, né? Vamos raciocinar junto com o nosso mentor ali e ele vai perguntar, bom, você conseguiu alcançar seu objetivo, né? Você conseguiu trilhar o caminho que você fez, a marcha que você se propôs, que é o tema aí da palestra, na hora que você, antes de vir com a sua trajetória kármica, você conseguiu seguir o que você se propôs? Eu espero que a gente consiga ter feito pelo menos eu vou colocar um pouco mais, 20%, né? 10% é muito pouco, vamos tentar um pouco mais, já que a gente está se esforçando para isso, né? Mas será que a gente colocou para andar esses aprendizados, né? Como é que a gente fez isso? E aí, gente, a minha proposta é que vocês comecem a pensar mesmo, né? Como é que vocês estão se oferecendo intimamente para trilhar um caminho legal, né? Para trilhar um propósito bom, tanto material quanto espiritual, porque a gente tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que viver, tem que se divertir, tem que ser feliz, tem que ser um monte de coisas, isso é real. Mas a gente tem que também se preparar para esse outro mundo que a gente vai, porque não se iludam, a gente só vai passar de, né, vamos dizer, de padrão vibratório, a gente deixa o corpo carnal, mas aquilo que nós pensamos aqui, nós vamos continuar pensando lá. Então tentar se livrar, tentar adquirir coisas diferentes, tentar fazer coisas que não sejam eficientes para o nosso crescimento, não vai mudar nada lá, né? A gente vai continuar na mesma coisa. Então tem gente que fala assim, nossa, quando eu desencarnar, eu acho que eu vou poder me livrar dessa pessoa com quem eu tô, talvez eu nunca mais veja, talvez eu nem precise. Gente, lê do engano. Se você não resolveu agora com quem você tem que resolver, o que você veio para resolver, você vai voltar em algum momento, sei lá quando, né? Porque a gente não tem como prever isso, mas vai ter que resolver. Então não é melhor a gente colocar em andamento um propósito de resolver as nossas questões, apesar das dores, né? Que eu acho que sempre são dores mesmo, de que a gente se tem como embasamento o caminho que Jesus deixou, né? Se a gente usar como cartilha, né? Tudo isso que ele deixou e a gente conseguir ler pelo menos uma página da cartilha, a gente vai ter saído melhor do que quando a gente entrou para essa vida. Então, assim, eu acho que vale muito a pena pensar nesse caminho de luz, né? E aí, como sempre, a gente tem que comentar sobre o caminho da prece, né? O caminho da prece, do evangelho no lar, dessa ligação que a gente faz com esse plano espiritual, é um caminho, né? É um caminho que nos abre os olhos, a mente, o espírito, o nosso amor, nosso coração, para que a gente possa ampliar um pouco, às vezes, os nossos olhos que não estão muito bem abertos, né? Quando a gente fica julgando muito, vamos dizer, a proposta da vida dos outros, a gente deixa de olhar muitas vezes para aquilo que a gente podia fazer, em vez de olhar para o outro, olhar para a gente e cuidar das nossas questões, né? Que a gente possa colaborar com a vida dos outros, claro. Eu acho que nós estamos aqui para nos ajudarmos. Eu gosto muito de dizer assim, estamos sempre juntos, né? Só que o sempre juntos não é assumir a vida do outro e nem que alguém assuma a sua vida. É você estar ali quando a outra pessoa precisar, se ela precisar. Porque se ela não precisar, você não precisa fazer nada. Agora, querer fazer sem o outro querer a sua ajuda, mas você vai ajudar porque você acha que o outro tem que passar pelo que você acha que é bom, fica muito difícil para todo mundo esse crescimento, né? Então, trilhe um caminho onde você é responsável por você. Que você é responsável por ter caridade, porque você seja responsável por não ter julgamento, que você possa ter um caminho onde você tenha certeza que o seu está feito, do outro é do outro. E isso a gente tem muitas questões dentro da nossa egrégora em casa, do nosso ambiente, da energia, né? A gente quer que os outros pensem como a gente, sejam como a gente, e cada um é um, cada um está no seu momento. Então, gente, a melhor fórmula para isso é reforma íntima, e cada um com o seu caminho. Ah, mas eu acho que eu tenho que ajudar o outro. Mas se o outro não quer ser ajudado, gente, isso não é caridade. Caridade é você ajudar o outro de acordo com a necessidade do que ele realmente precisa, se ele quiser.
Então, eu sei que é uma reflexão meio densa às vezes e a gente precisa falar sobre isso, mas qual que é a nossa responsabilidade sobre o nosso crescimento? Essa é a parte difícil, né? Do contexto. A gente assumir a nossa responsabilidade sobre as nossas questões, que é a parte vamos dizer, mais difícil da caminhada. Porque olhar pra gente implica, e muitas vezes a gente ter que fazer coisas que a gente não queria fazer, porque a gente está fazendo do nosso jeito, e nem sempre o nosso jeito é bom para o jeito do outro, ou dos outros, né? Das nossas convivências. Agora, na espiritualidade não tem exatamente isso. O que tem é o que você vai atrair ou não para você. Então, o seu jeito, que seja do seu jeito, da forma como você pensa que tenha que ser, no plano espiritual, no material também, é que a gente não enxerga, mas a gente sente. Mas você vai atrair exatamente aquilo que você pensa. Então, se você vai ver sempre a crítica e o julgamento, com o que você vai estar de acordo lá do, o que você vai encontrar lá do outro lado? Você vai encontrar exatamente crítica e julgamento, né? Isso tem as parábolas mesmo no nosso evangelho, né? Com o mesmo julgamento que você tiver do outro, assim você será julgado, né? Então, gente, começa a olhar para o seu caminho. Já que você escolheu estar aqui, neste momento que nós estamos, dentro do kardecismo, dentro dessa leitura, né, de vida que a gente escolhe, é buscar esse caminho de acordo com a sua possibilidade, né? De acordo com o seu crescimento, mas um caminho para você, com o seu objetivo. Ah, mas e os outros? Os outros são os outros, cada um com o seu caminho. Porque afinal de contas, a única pessoa que vai viver o resto da eternidade com você é você mesmo, né? Então os que estão juntos estão como nossos professores. Mas quem vai se burilar para esse crescimento somos nós. E quando a gente passar desse plano para o outro, a gente vai estar exatamente com os pensamentos e atraindo os pensamentos que nós temos. Então bora lá pensar em alguma coisa que, quando a gente estiver aqui sem esse corpo de carne que nos protege de um monte de coisas, né? Que nos traz algumas outras coisas, mas que nos protege, que nos guarda, que nos evita vermos o que muitas vezes aí está em volta e a gente não gostaria de ver. Então que a gente aproveite agora para que quando a gente tiver que, na nossa hora de ir para o outro plano, que a gente tenha plantado um bom caminho, tá? Então a minha reflexão da noite fica essa, para que vocês comecem a fazer. Se já não fazem, acho que se a gente está aqui é porque vocês já estão fazendo mesmo, né? E eu já estou procurando fazer também. Mas que vocês possam efetivamente estar trilhando um caminho de alegria, de felicidade, né? De reforma íntima, de evangelho no lar, de a cada dia tentar descobrir, né? Qual que é a sua limitação para poder melhorar ela, né? Para que ela não seja um empecilho na sua trajetória e que você possa efetivamente, cada um, né, de nós que estamos juntos aqui, que possamos aproveitar todo esse plano espiritual ao nosso favor, toda a trajetória de Jesus, né, todo o caminho que ele fez para mostrar para nós um mundo melhor, e a gente possa fazer a nossa parte, tá bom? Então que vocês possam aí pensar um pouco nisso, e eu tô vendo aí que já tem gente que tá com muita vontade das vibrações, então eu vou ter aqui tá chamando Thales, vou trazer o Mestre Jesus para inspirar bastante ele. E eu vou sair um pouquinho de cena e já volto para dar boa noite para vocês. Thales, é todo seu, tá bom? Até já. Obrigado, Lulu. Parabéns pela palestra. Foi uma ótima reflexão. Às vezes a gente faz algumas palestras que tem um tom um pouquinho mais pesado, né, gente? Que dá aquela cutucadinha na ferida, né? Mas é importante, viu? Porque são essas que faz a gente, às vezes, levantar o bumbum da cadeira, sabe? E faz a gente se mexer um pouquinho. Então, às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de absorver, mas a gente precisa ouvir essas coisas, viu? Bom, então como nós ainda vamos absorver ao longo do tempo aí essa palestra maravilhosa, nós vamos fazer as nossas vibrações enquanto isso, né? Enquanto vamos absorvendo, desculpa. Já colocaram sua água para fluidificar aí? 30 segundinhos, vamos lá? Eu tenho um cronômetro aqui rodando, viu? Então, você fica de olho quando dá esses 30 segundos aí. Enquanto isso, eu vou dar um boa noite geral aí para quem eu já vi. Eu vi que tem bastante gente aí no chat que lê sua mensagem. Então, aí já vai começando, tá bom, gente? Eu vi também os nomes de todo mundo das vibrações. Vocês sabem que às vezes não dá tempo, não dá para também
ficar lendo um por um, mas vai ter aquele momento de vocês vibrarem para aqueles que vocês precisam, e aí vocês pensem neles, tá bom? Pensem naquele facho de luz, com aquela energia positiva, que aquele facho de luz possa carregar o que aquela pessoa precisa, que vocês colocam o nome aqui. Então, vocês mentalizem ela e mentalizem o que ela precisa chegando nela, pode ser por faixa de luz, por onda, do jeito que vocês se sentirem melhor, para emanar essas vibrações, tá bom, gente? Ó, já deu, já passou já. Vamos lá? Então, fechem os olhos, respirem fundo, vão acalmando a respiração, deixando a respiração mais tranquila. Vão se acomodando confortavelmente nas cadeiras, nas poltronas, no sofá, onde quer que vocês estejam. Essa vibração de domingo aqui, ela pode ser feita em qualquer lugar da casa, onde vocês acharem que está precisando mais, pode fazer no quarto, na cozinha, na sala, tá? Até no banheiro, onde vocês acharem que for melhor para vocês, mais confortável, não tem problema nenhum, tá bom? Só se acomodem aí e comecem a levar o pensamento ao alto. Levar o pensamento ao Mestre Jesus, para que nós possamos iniciar as nossas vibrações de amor, de paz, de esperança, de força, de energias positivas, para ajudar aqueles irmãozinhos que mais precisam. Então vamos começar vibrando por todo o universo. Vamos vibrar por todos os planetas com vida inteligente. Vamos vibrar pelo nosso próprio planeta, o planeta Terra, os dirigentes das nações, através do diálogo e da diplomacia, chegue à paz mundial, que as nações em conflito armado cheguem ao cessar-fogo, para que esses dirigentes possam, através do diálogo, chegar a um ponto em comum. Às vezes parece ser difícil de encontrar uma paz permanente, mas que eles pelo menos busquem um cessar-fogo para que reduzam as mortes, né? Para que a gente possa abaixar as armas, para que a paz definitiva chegue através do diálogo com as armas abaixadas. É isso que a gente pede, é isso que a gente vibra, pela paz mundial de todos os nossos países, os países da Terra em conflito armado. Vamos ver agora pela nossa nação, o Brasil, que os dirigentes das esferas federal, estadual e municipal possam tomar as melhores decisões a favor da maioria da população, que eles possam ser orientados, intuídos, iluminados, para que eles possam ajudar o Brasil a se desenvolver, se tornar um país melhor para todos, quem sabe até um país de primeiro mundo. É para isso que a gente pede, para melhorar a vida aqui nesse país para todos. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos encarcerados, pelas delegacias, pelas prisões, para aqueles irmãozinhos que cometeram seus erros perante a lei dos homens, que estão pagando seus erros, possam se arrepender deles, possam receber Jesus no coração, encontrar Jesus, e possam cumprir suas penas em paz, para poder conviver em paz com a sociedade. Vamos ver agora pelos hospitais, pelas casas de saúde, onde houver um leito de dor, que Jesus possa trazer o milagre da cura, para que possa incluir os médicos, enfermeiros para o melhor tratamento, e para que esses irmãozinhos deixem seus leitos de dor o mais brevemente possível. Vamos vibrar agora pelos idosos, para aqueles irmãozinhos que estão aproveitando seus últimos anos de vida, já estão aposentados, aqueles que também precisam de ajuda, que seus cuidadores também possam ser protegidos, intuídos, para que eles tenham muita paciência e que possam ajudar esses irmãozinhos idosos, né? E que eles possam aproveitar seus momentos, gozando da melhor saúde possível. Porque a gente sabe que a nossa saúde
ao longo do tempo vai diminuindo, vai se deteriorando, né? E muitos precisam de ajuda. Então nós vamos vibrar por esses idosos. Vamos vibrar também pelas crianças que são o futuro. Essas crianças que têm a oportunidade de crescer, se desenvolver, frequentar a escola, se tornarem pessoas de bem. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos viciados em todos os tipos de vício, para que Jesus entre no coração de cada um deles, eliminando-lhes a vontade, a necessidade, a dependência física, química e psicológica. Para que esses irmãozinhos, aqueles que precisam, aceitem o tratamento oferecido. E que possam voltar a conviver com seus familiares, livres de seus vícios. Vamos vibrar também para os nossos irmãozinhos moradores de rua, para ter essa oportunidade de um prato de comida, ter oportunidade de um banho quente, ter oportunidade de uma cama, ter oportunidade de um teto sobre suas cabeças. Que eles possam sair o mais brevemente possível dessa dura vida de morador de rua. Vamos vibrar pelas ONGs e pelos albergues que os acolhem. E vamos vibrar que eles possam o mais brevemente possível sair dessa vida. Vamos vibrar agora pelos nomes aqui do chat, por aqueles irmãozinhos que estão com o nome aqui, com o nome na caixinha de vibração lá no centro, tanto na sala da frente, como na sala de cromoterapia, tem as caixinhas, que os nomes estão lá. Vamos vibrar por todos esses irmãozinhos, cada um com a sua necessidade especial, que o plano espiritual possa converter essas nossas vibrações nas questões necessárias, nas partes necessárias de cada irmãozinho que precisa. Vamos vibrar agora pelos nossos irmãozinhos com doenças crônicas, Alzheimer, Parkinson, doenças que não têm cura, doenças mais graves, né? Câncer, HIV positivo, irmãozinhos com pressão alta, irmãozinhos com diabetes, irmãozinhos com doenças crônicas, dificuldades de locomoção, irmãozinhos com doenças psíquicas, depressão principalmente, né? Excesso de ansiedade, irmãozinhos com dificuldade de locomoção, todos os tipos de doenças crônicas, tipos de doenças que têm tratamento, mas que não têm uma cura definitiva. Vamos vibrar muito por eles. Que eles possam ter suas dores amenizadas, para que esses irmãozinhos possam ter os efeitos colaterais dos seus remédios diminuídas, sem efeitos colaterais, né? A gente sabe que é difícil, principalmente aqueles que tomam coquetel, que fazem quimioterapia, tem bastante efeito colateral, e a gente vibra por eles, né? Aqueles irmãozinhos que têm dores, dores nas juntas, aquelas dores crônicas, reumatismo, artroses, né? Essas dores que não têm uma cura. Então a gente vibra para que sejam amenizadas, que eles possam ter uma boa qualidade de vida e possam conseguir conviver com as suas doenças. Vamos vibrar também agora pelos nossos irmãozinhos desencarnados. Aqueles irmãozinhos que estão passando para o outro plano, irmãozinhos que estão no umbral, muitas vezes perdidos, precisando de resgate, irmãozinhos do Vale dos Suicidas, os nossos irmãozinhos encarnados, que o plano espiritual, as correntes de resgate, de acordo com o seu merecimento, possam ser resgatados o mais brevemente possível. Aqueles irmãozinhos que estão perdidos no umbral e se esquecem de orar, estamos aqui orando por eles, para que o plano espiritual ouça o nosso pedido e para que esses irmãozinhos sejam, sim, resgatados. Claro, de acordo com o seu merecimento, mas não por falta de oração, porque estamos todos aqui em corrente orando por esses irmãozinhos. Vamos vibrar também pelos irmãozinhos desaparecidos, adultos e crianças. Que esses grupos de busca, que os órgãos do governo, polícias, possam localizar esses irmãozinhos, né? Hoje, com a ajuda da tecnologia,
Muitos desses irmãozinhos mudam de estado ou se perdem em outras cidades, mas com o apoio da tecnologia, a integração dos sistemas, esses irmãozinhos possam ser encontrados e voltar a conviver com os seus familiares. Vamos agora vibrar pelos nossos amigos e familiares mais próximos, aqueles que convivem conosco no trabalho diariamente, aqueles que convivem com a gente em casa diariamente, né? Aqueles bem próximos que nos querem tão bem, aqueles que a gente também quer tão bem. Vamos também vibrar pela nossa casa. Que a luz branca de Jesus possa entrar pelas portas e janelas, iluminando todos os ambientes, protegendo, limpando, higienizando todos os ambientes. E que vamos vibrar também por nós mesmos. Que tenhamos uma semana abençoada, uma semana com o manto de Jesus nos protegendo, nos guiando e nos instruindo para estarmos sempre no caminho, sempre na marcha correta, e que nós possamos também ser iluminados para que possamos realizar a nossa reforma íntima e para voltarmos para os trilhos no caminho do nosso querido Mestre Jesus. E agora então, meus irmãos, vamos agradecer. Agradecer a todas as correntes que conosco trabalham. As correntes que estão sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos orientando, nos iluminando. Corrente dos hindus, egipcianos, Sagrado Coração de Maria. Corrente das moças, corrente dos franciscanos. Corrente dos médicos, dos enfermeiros, corrente das crianças. Veneráveis da China. Corrente do Dr. Alberto Seabra, Dr. Bezerra de Menezes e todas as outras correntes que sempre trabalham conosco, sempre nos orientam e nos protegem. Que vocês possam ter uma semana abençoada, uma semana protegida, que assim seja, graças a Deus. Muito bom, minha gente. Thales, obrigada pelas vibrações. Viviane, parabéns para você pelos seus 50 anos. A cidade é maravilhosa, aproveite muito. Você está começando a vida, tá? E que vocês tenham uma excelente semana, de muita luz, de muita paz. Para quem for de quarta-feira, nos vemos na quarta, vou fazer a palestra novamente. Para quem for do tratamento de cura, nos vemos no tratamento de cura. Para quem for do próximo domingo, enfim, uma boa semana. Até lá. Meus amigos, uma excelente semana para vocês. Parabéns, Vivi. Um beijo para todos.